Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre Local Storage, como trabalhar o armazenamento de dados de forma persistente no lado do cliente, ou seja, no browser, nós vamos ver agora como que nós fazemos para trabalhar com estruturas de dados um pouco mais complexas, não com chaves simples que podem servir para armazenar uma variável simples. Mas como é que eu faço para criar uma chave que armazene um array de dados, um array de objetos, que armazene objetos? Então esse é o foco principal da nossa aula. Então o projeto base vai estar linkado aqui no projeto para vocês, basta vocês acessarem aqui na descrição do vídeo. No arquivo index.html, nós não vamos abrir utilizando o Live Server. Você vai clicar com o botão direito do mouse e escolher Open in the Full Browser ou utilizar o atalho do teclado Alt mais a letra B de bola. Com isso, vai abrir no seu navegador o projeto e após abrir, você pressiona F12 para abrir lá as ferramentas de desenvolvedor. Eu vou abrir aqui um pouquinho a tela para poder ficar mais fácil o processo de visualização. O que está aqui na parte do HTML isso é para título de informação, não há necessidade de vocês focarem a atenção aqui. O nosso foco vai ser só aqui no console e clicando aqui no botão de acessar mais opções em aplicativo. Então nós já temos variáveis criadas. Eu vou voltar lá no meu código, lá no meu index.js. Nós criamos inicialmente uma variável chamada nome e uma variável chamada idade e depois eu utilizei aqui os comandos para poder pegar e por fim também fiz uma limpeza aqui dessa variável, ou seja, apaguei ela. Então o que eu vou fazer? Essa parte de código aqui de baixo, exatamente essa parte aqui de baixo, eu vou selecionar essas três linhas, vou fazer Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar. Daí eu vou pegar essa parte aqui desse console, que eu estou fazendo um console do nome, eu vou fazer um console da idade. Tá bom? Aproximar isso aqui para a gente poder trabalhar o nosso código a partir da linha aqui para baixo. Então, em princípio, nós temos uma chave com o seguinte valor, uma chave chamada nome com o valor Edson, que depois eu pego essa mesma chave e atualizo para Edson Maia, e uma chave chamada idade com o valor 41. Então, nós temos basicamente as chaves nome e idade. Se a gente atualizar o nosso navegador, nós temos aqui o nome e a idade. Se nós formos no botão mais em aplicativo, nós vamos ver que existem essas duas chaves, idade e nome. Tudo bem? Vou voltar lá para o console e vou voltar lá para o código. Agora nós vamos ver como é que a gente faz para criar chaves não utilizando valores simples, mas utilizando um array de dados e como utilizar para criar objetos e array de objetos. Basicamente são esses três tipos. Então eu vou criar aqui uma Local Storage, eu vou setar um novo item, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de lista, só para efeito de exemplo, e eu vou colocar aqui um array, vou colocar aqui, por exemplo, cores, azul, verde, vermelho. Então, eu criei uma chave com os seguintes valores, um array com 3 objetos basicamente. Com isso, eu vou lá no meu navegador, vou atualizar, não vai aparecer aqui nada no console porque eu não utilizei o método getItem, eu só usei o método set. Mas eu vou acessar lá em aplicativo para poder ver se essa chave foi criada. Observem que foi criada uma chave chamada lista, que tem respectivamente os valores azul, verde e vermelho. Só que observem que estão todos separados por vírgula e bem encostadinho, tá? Então é importante vocês atentarem para esse detalhe. Eu vou pegar aqui um console desses aqui que nós temos, e ao invés de eu pegar a idade, eu vou pegar a lista. Daí eu vou voltar lá no nosso browser, vou aqui em console, vou dar uma atualizada na página, observem que aparece o nome, a idade e a lista de cores. Mas lembrando que aqui eu tenho só uma lista de cores, são textos separados por vírgula sem espaço. Se eu tivesse que manipular essa lista aqui, eu teria um pouquinho de trabalho. Eu teria que fazer um split dessa vírgula aqui e tudo mais, levando em consideração a vírgula como caractere separador. Aí sim eu iria criar um array separado, porque o retorno do getItem, o retorno desse método getItem sempre é uma string, sempre é um texto. Tá? Apesar desse conteúdo ser um array, ele vem para a gente como retorno na forma de um texto. É só você posicionar a seta aqui no método getItem, que na descrição do método aparece exatamente ali, ó, storage keyItem, keystring, e o retorno vai ser string ou nulo. Tá, então nós já vimos aqui como criar uma chave utilizando array. Vamos ver agora como criar uma chave utilizando objetos. Eu vou só subir um pouquinho esse meu código, um pouquinho mais aqui, usando a barra de rolagem,
local storage.setItem. Vou criar aqui um objeto chamado usuário. E, como é um objeto, eu tenho que abrir os bigodinhos aqui, né? Abrir as chaves, e tenho que criar os parâmetros desse objeto. No caso, os atributos. Eu vou criar um atributo aqui chamado nome, que vai ser Edson. Vou criar um outro atributo chamado idade, que vai ser aqui 41. Vou deixar somente essas duas informações. Então, eu tenho aqui uma chave chamada usuário, que vai ter como valor um objeto com nome e idade. Vou aproveitar logo para fazer um getItem aqui embaixo, ou seja, eu só copiei a linha lá de cima. GetItem usuário. Então, setei uma nova chave chamada usuário, com os atributos nome e idade, e estou querendo escrever ela aqui no console. Vou lá no meu navegador, vou atualizar a página. Observem que apareceu aqui, ó, Object, Object. Então eu não posso fazer um console direto. Então aqui a gente já tem um pequeno problema, porque o retorno é um string, mas eu preciso ler um dado de um objeto. Mas se eu for lá na setinha do botão mais, for lá em aplicativo, eu vou ver que eu tenho aqui uma chave chamada usuário, Object, Object. Poxa, eu criei, mas ele não armazenou da forma correta. Então, o que nós precisamos fazer caso a gente tenha um conteúdo que é um objeto? Então, nós precisamos fazer um pequeno trabalhinho aqui, basicamente. Um objeto, ele não é uma string. Um objeto, de fato, ele não é uma string. Então, a gente precisa, antes de setar esses valores, né, na hora que a gente for setar esses valores, a gente precisa dizer que esse conteúdo aqui é uma string e não um objeto em si. Então, para isso, nós temos um método chamado json.stringify. Então, eu vou pegar essa parte do objeto aqui, eu vou recortar, vou digitar json. E eu vou chamar o método stringify. O stringify, ele converte um conteúdo que está no formato de objeto literal, no JavaScript, para o formato de texto. Então, eu vou fazer um stringify de quem? Desse meu objeto aqui, que tem nome e idade. Observe. Pode parecer um pouco complexo, mas depois a gente vai tentar simplificar isso aqui colocando dentro de uma função. Então, do objeto chamado JSON, eu estou chamando o método stringify para pegar essa minha estrutura aqui, que é um objeto literal do JavaScript, e converter em string. Então, feito isso, agora, se eu for lá no meu navegador, se eu der uma atualizada, observem como já aparece corretamente os dados aqui na linha 31 no console. E se a gente for lá no botão de mais, em aplicativo, observem que a gente já tem acesso aqui à chave usuário com o nosso objeto. Observe que ele já aparece bem organizado, de uma forma bem estruturada. Então, nós temos ali a necessidade da utilização do método stringify quando a gente for fazer inserções. Então, vou fazer aqui um comentário, basicamente. Vou colocar em maiúsculo mesmo. Quando for fazer inserções de objetos, use o método stringify. Tá? json.stringify. E aqui, basicamente, eu coloco o objeto. Tá? Então, quando for fazer inserções de objetos, use o método json.stringify. Isso aqui é extremamente importante. Agora, para fazer o getItem, se vocês prestaram bastante atenção, ele veio lá no console também uma coisa só. Veio tudo de uma vez só. Mas como é que eu faço para poder ter acesso aos atributos, né, desse meu objeto de uma forma separada? Aí, para isso, a gente vai precisar utilizar um outro método. Então, aqui nesse nosso getItem, onde está local storage getItem usuário, como isso aqui é um objeto, eu vou fazer um Ctrl X e eu vou utilizar o método json.parse. O json.parse, ele converte uma string para objeto novamente. E se ela estiver no formato correto, ela vai aparecer perfeitinho. Então aqui, ó, json.parse, local storage.getItem. Lembre-se, o getItem está dentro aqui do parâmetro do parse. O parse vai converter aquele seu conteúdo que está numa notação, numa codificação de objeto, mas é string, para o formato de objeto de fato. Então, feito isso, salvei. Vou atualizar aqui a minha página. Observem que agora já aparece aqui de fato como um objeto. Se eu clicar aqui na setinha, eu já posso explorar aqui
cada um dos atributos com seus valores, e o protótipo aqui de dados já me indica que isso aqui de fato é um objeto e não uma string. Se eu for lá no meu console, em aplicativos, aqui está da mesma forma, eu consigo acessar sem problema. No console, eu já consigo ter uma visão bem mais clara e evidente de como utilizar esse recurso. Agora, nós já vimos como criar novas chaves com valores mais complexos, como arrays e objetos. Só que antes da gente passar para a próxima etapa, deixa eu fazer um outro comentário aqui que é super importante aqui do nosso Stringify. Tá? Então, quando for fazer a leitura de dados de objetos, use o método json.parse. E aí você usa lá, no caso, o objeto que você quer acessar. Então, quando for fazer a leitura, é importante que você faça o json.parse, para que o conteúdo seja legível de fato para você. Então, agora que nós já vimos as formas principais de criação do local storage, né, que é a criação de chaves simples, de texto, de número, ou até mesmo de outros dados, que podem ser dados booleanos, números inteiros, números fracionados, nós vimos como criar chaves com arrays e vimos também como criar chaves utilizando objetos. Na próxima aula eu vou trazer para vocês uma aplicação prática. Como é que a gente faz para utilizar isso praticamente? Como é que a gente trabalha utilizando o local storage para armazenamento de objetos em arrays, que geralmente é esse tipo de abordagem que a gente utiliza em vários tipos de projetos. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!